Saudações concurseiras, aluno do AlphaCom. Eu sou o professor Gustavo Musi e estarei vendo com você agora mais um bloco de Direito Tributário. Nós vamos falar agora sobre os chamados empréstimos compulsórios. Somente lembrando, nunca é demais lembrar para você, que o CTN ele prevê, na verdade, três espécies tributárias. Ele prevê os impostos, as taxas e as chamadas contribuições de melhoria. Existem alguns autores, existem alguns tributaristas que falam em mais duas espécies: as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Mas eu comentei com vocês que essas contribuições especiais, que alguns autores colocam como uma quarta categoria, elas, na verdade, são tratadas pelo CTN e pela própria Constituição como categoria de impostos. Então nós vimos que elas entram aqui dentro. Por que isso? Por que eu digo que a Constituição trata dessa forma? Porque a própria Constituição que prevê as contribuições especiais, a própria Constituição que fala das contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais econômicas, ela fala que existem, na verdade, três categorias de tributos somente. Ora, então, por uma questão de lógica, a Constituição não pode ter contradições. Você entende que a Constituição está considerando as contribuições como impostos, até porque são muito semelhantes. Já falei isso com você. Os impostos, na verdade, assim como as contribuições especiais, não as de melhoria, as contribuições especiais, os impostos, eles têm como fato gerador contribuições especiais. Um evento, algo, uma ação que não dependa do Estado. Não tem como fato gerador uma ação do Estado relacionada ao contribuinte. A diferença é só o quê? A destinação. No caso dos impostos, não existe destinação especial. No caso das contribuições, sim. E agora eu quero falar com vocês sobre os empréstimos compulsórios. Esses mesmos autores que reconhecem as contribuições especiais como uma quarta categoria, colocam os empréstimos compulsórios como uma quinta categoria de tributos também. Mas dessa forma, eu já comentei com vocês, não é o que a Constituição e o CTN consideram. Para a prova, considere que existem essas três categorias somente. Então, professor, quer dizer que o empréstimo compulsório, ou ele será um imposto, ou ele será uma taxa, ou ele será uma contribuição de melhoria, é isso? Exatamente isso. Dependendo do quê? Do fato gerador. Porque lá o artigo 4º do CTN diz, é o fato gerador que define a natureza jurídica do tributo. Agora, o que vai diferenciar o empréstimo compulsório, então, dos demais impostos, taxas e contribuições de melhoria? Por que ele está sendo estudado à parte? Porque ele tem uma característica especial. Os empréstimos compulsórios, como o próprio nome indica, eles são restituíveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa vai pagar, mas terá direito a receber de volta. Aliás, daí o nome, né? Empréstimo é algo que você pega emprestado para depois devolver, não é isso? Normalmente é assim, né? A não ser aquele vizinho, aquele cunhado que pega o objeto emprestado e não devolve mais, mas em princípio, se pegou emprestado é para devolver. Então a mesma coisa em relação ao empréstimo compulsório. Só que ele é empréstimo obrigatório, por isso compulsório. Quando é criado o empréstimo compulsório, você é obrigado a emprestar para o governo. É um tributo, portanto. Se enquadra no artigo 3º do CTN. Lembra aquela definição longa do artigo 3º do CTN? Vamos pensar. Tributo é uma prestação pecuniária compulsória. O empréstimo compulsório é uma prestação pecuniária compulsória? Sim. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, também. Que não constitua sanção de ato ilícito, ok? Instituída por lei, nós vamos ver que o empréstimo compulsório sempre tem que ser criado por lei. Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Se enquadra perfeitamente no conceito de tributo. Então o empréstimo compulsório é um tributo. Só que será devolvido. Em que prazo? De que forma? Dependendo do que disser a lei que criou o empréstimo compulsório. Ela pode dizer que o empréstimo compulsório será devolvido dali 2 meses, dali 3 meses, dali 1 ano. Pode dizer que o empréstimo compulsório vai ser devolvido em dinheiro ou vai ser devolvido, por exemplo, mediante crédito na conta de luz. Por exemplo, em 2001 nós tivemos a criação de empréstimos compulsórios que incidiam sobre a conta de luz. Então, além do valor da conta, você pagava um pouquinho a mais para o governo, que era empréstimo compulsório. E o governo devolveu isso também nas contas de luz. Então, a forma como vai ser devolvida, a lei que cria o empréstimo compulsório é que define. O importante é que ele seja restituível.
que a lei preveja que ele vai ser restituído ao cidadão. Alguns dizem, inclusive, que o cidadão está vinculado ao governo no empréstimo compulsório através de um contrato de direito público. Só que essa expressão já vinha em prova, tá? Por isso que eu estou comentando com você, considerava como correta isso, embora na prática não dá para dizer exatamente que seja um contrato. Por quê? Porque um contrato ele pressupõe que as partes, um acordo de vontades, essa é uma das bases do contrato, está lá no Código Civil. E na verdade, no empréstimo compulsório, a minha vontade como contribuinte não importa. Na verdade, o governo está cobrando mesmo, só que ele diz que ele vai devolver. É isso. Então, o que você precisa guardar por enquanto? Empréstimo compulsório é um tributo que é cobrado pelo governo e que se diferencia dos demais porque ele será devolvido obrigatoriamente ao contribuinte. Corrigido ou não, professor? A jurisprudência entende que é corrigido, tá? Mas o CTN silencia sobre isso. Mas a jurisprudência entende que tem que ser corrigido. E aí, dependendo do fato gerador, vai ser um imposto, uma taxa ou uma contribuição de melhoria. Vou dar um exemplo. Imaginemos um empréstimo compulsório que incida sobre, por exemplo, gasolina. Digamos que o governo cria um empréstimo compulsório, cada vez que você vai no posto de gasolina e coloca gasolina no seu carro, o governo cobra um imposto a mais sobre isso. Ele pode fazer isso? Pode. Nós vamos ver as hipóteses para a criação. Se tiverem nessas hipóteses, ele pode criar. Então você vai lá no posto de gasolina, coloca R$50 de gasolina no seu carro, aí você vai pagar, na verdade, sei lá, R$55, porque o governo está cobrando empréstimo compulsório de 10%. Nesse caso, é imposto, taxa ou uma contribuição de melhoria? Ah, professor, eu entendi bem que no caso dos impostos, na verdade, o Estado não está oferecendo nada em troca, né? Não é feito para manter uma atividade específica do Estado. Então, nesse caso, é imposto, não é isso? Sim, muito bem. Assim como o ICMS, que pode incidir sobre a gasolina e outros impostos. Então, nesse caso, o empréstimo compulsório seria um imposto, só que ele vai ser devolvido depois de um prazo. Ou então, se o governo disser o seguinte, olha, todo mundo que utilizar determinado serviço público vai pagar um valor a mais e eu vou devolver depois. Aí, nesse caso, o empréstimo compulsório é uma taxa relacionada ao serviço, lembrando que no caso do serviço público ele tem que ser específico e divisível. Ou então pode ser no caso de a contribuição de melhoria. O governo diga, olha, vou construir uma determinada obra, vou cobrar daqueles imóveis que vão se valorizar, só que eu vou devolver depois desse valor. Então, o empréstimo compulsório seria uma contribuição de melhoria. Resumindo, empréstimo compulsório é um tributo como qualquer outro, vai ser um imposto, uma taxa ou uma contribuição de melhoria. A diferença é que ele tem que ser devolvido ao contribuinte. E depois de um determinado prazo, de acordo com o que estabelecer a lei que criou o empréstimo compulsório. Eles são raros de serem criados, até porque só existem duas situações que podem fundamentar a sua criação. Vamos lá, vamos ver quais são eles. Vamos falar agora sobre a instituição, a criação dos empréstimos compulsórios. Primeiro, quem pode criar empréstimos compulsórios é somente a União, e aí não tem exceção. Quem cria empréstimos compulsórios é a União somente. Estados e municípios não podem, em hipótese alguma, criar empréstimos compulsórios estaduais ou municipais. E a União tem que fazer isso, diz a Constituição, através de lei complementar. Mais à frente nós vamos comentar sobre lei, vou falar de lei ordinária, de lei complementar, vou explicar em mais detalhes para você. Mas o que é a lei complementar? É aquela lei que exige maioria absoluta. Dos deputados e dos senadores. Como assim, professor? Existe a maioria simples, a maioria absoluta e a maioria qualificada. Mais à frente eu vou falar isso com vocês em detalhes, mas só para não deixar você aí boiando. A maioria simples, ela aplica-se quando a lei tiver que ser aprovada pela maioria dos presentes. Que nem reunião de condomínio. Ah, tem 513 deputados, mas 400 estão presentes. Se for por maioria simples, você decide pela maioria dos presentes. Se tem 400 presentes, a maioria é 201. Isso é maioria simples. Então, teve 201 votos, foi aprovado. A lei complementar, ela exige que o assunto seja aprovado por maioria do total de membros da casa. Então, no caso dos deputados, são 513 deputados atualmente. A maioria deles dá 257. Se você dividir 513 por 2, dá 256,5, a maioria é 257.
Então, a lei complementar, para ser aprovada, ela exige na Câmara dos Deputados pelo menos 257 votos, independentemente do número de deputados presentes. Se tiver 400 deputados presentes, tem que ter 257 votos para ser aprovado. Se tiver 300 deputados presentes, 257 votos para ser aprovado. Na verdade, a lei complementar ela é mais difícil de ser aprovada do que a irmã dela, a lei ordinária, que exige maioria simples. Mas mais à frente vou comentar os diversos tipos de lei com você. Mas guarde então, por enquanto, que o empréstimo compulsório ele só pode ser criado pela União e exige lei complementar para a sua instituição. E a União pode, em qualquer hipótese, criar empréstimos compulsórios? Não. Só existem duas situações que a Constituição autoriza a criação de empréstimos compulsórios. Somente se ocorrer uma dessas duas situações. Quais são elas? Primeiro, a União pode criar empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Nessa primeira hipótese, ela fala só desses três casos. Calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. E aí vai poder criar esse empréstimo compulsório para quê? Justamente para ter recursos para atender essas necessidades. Eu me lembro de uma questão de concurso que perguntava se o empréstimo compulsório podia ser criado no caso de grave comoção interna. O que é isso? Você tem uma grave desordem interna, né, vai exagerando, chegando uma guerra civil, por exemplo, uma guerra interna, e aí perguntava se podia criar empréstimo compulsório para isso, com base justamente nesse dispositivo. Não, ele fala em guerra externa. O que é a guerra externa? A guerra externa é uma guerra contra um outro país, ou a sua iminência, quer dizer, a guerra ainda não começou, não foi deflagrada, mas existe grande possibilidade que ela venha a ser deflagrada, então o governo precisa preparar-se para isso. Já a calamidade pública, né, normalmente é decorrente de eventos naturais. Então, grandes enchentes, grandes secas. No Brasil nós temos pouco, mas terremotos e por aí vai. Então, nesse caso, pode-se criar empréstimo compulsório? A União pode criar? Pode, mas aí vai ter que ser através de uma lei complementar. Ela vai convencer os deputados e senadores, vai convencer a maioria absoluta deles, de que precisa ser criado esse empréstimo. E aí a lei vai dizer qual será o fato gerador e quando que esse tributo será devolvido. E aí uma característica interessante dessa primeira categoria aqui, dessa primeira hipótese, é que nesse caso não precisa obedecer ao princípio da anterioridade. Vou colocar assim, ó, não anterioridade. Daqui a pouco nós vamos falar dos princípios tributários, mas nós vamos ver que existe um princípio importante, que é o princípio da anterioridade, que ele diz que, primeiro, um tributo não pode ser cobrado no mesmo ano que ele foi criado, tem que ser cobrado no ano seguinte. E segundo, ele não pode ser cobrado menos de 90 dias após a publicação da lei que o criou. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. No caso de criar um empréstimo compulsório para atender a despesas com calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, não há necessidade de obedecer ao princípio da anterioridade. Quer dizer que ele pode ser criado hoje e cobrado amanhã? Pode. Porque veja que são situações muito urgentes, né, gente? Você tem aí uma guerra, calamidade pública, pode ter pessoas correndo risco de vida. Você tem uma guerra externa, a sua iminência, também não dá para esperar. Não dá para dizer para o inimigo, ó, espera só um pouquinho que eu tenho que me preparar melhor, eu estou ainda esperando dar o prazo para eu poder cobrar o empréstimo compulsório. Não dá. Então são casos urgentes, a Constituição diz que não precisa obedecer ao princípio da anterioridade. E a segunda hipótese em que pode ser criado o empréstimo compulsório é essa daqui, ó. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Ou seja, você precisa ter recursos para fazer um investimento público que seja urgente, não dá para esperar, e interessa ao país todo, relevante interesse nacional. Não é algo que interessa somente localmente, interessa ao país como um todo. A última vez que nós tivemos a criação de empréstimo compulsório no Brasil foi justamente com base nesse dispositivo. Foi lá em 2001, quando nós tivemos a crise elétrica, né, nós tivemos um problema de abastecimento elétrico, de geração de energia elétrica, o governo durante muitos anos investiu pouco, houve um problema também de seca, de estiagem,
e como a matriz elétrica brasileira depende muito ainda das hidrelétricas, então o governo não tinha como gerar energia. O que o governo precisou fazer urgentemente? Construir termoelétricas. Construir aquelas usinas de geração de energia que são mais rápidas de serem construídas, apesar de poluírem mais, né? E aí o que ocorre? Era um investimento público de caráter urgente? Era, as pessoas estavam sem energia. Nem quando a gente fala as pessoas sem energia, eu e você ficarmos sem energia elétrica na nossa casa, é desconfortável, mas é o menos grave. O pior é a indústria que fica sem energia para gerar os bens e os produtos que nós vamos consumir. Aí a indústria acaba demitindo os empregados, porque não tem como produzir, acaba demitindo, e isso acaba causando impacto na economia como um todo. Então, o que ocorre? Era um investimento de caráter urgente, precisava ser feito o quanto antes. E era de relevante interesse nacional? Com certeza. Interessava a todo o país que fosse investido urgentemente no sistema elétrico. E aí criou-se, então, à época, o empréstimo compulsório, que tinha como fato gerador o quê? Justamente a utilização da energia elétrica. Conforme você utilizava energia elétrica, você pagava a sua conta de luz todo mês, e lá vinha embutido um valor de empréstimo compulsório que foi devolvido posteriormente. Agora, importante, nessa segunda hipótese, tem que obedecer ao princípio, tem que obedecer ao princípio da anterioridade, que nós vamos falar sobre ele um pouco mais à frente, mas já falei para você, ele diz que você pode cobrar um tributo somente depois de 90 dias da publicação da lei que o criou, e além disso não pode cobrar no mesmo ano, tem que ser no ano seguinte. No caso de criar o empréstimo compulsório dessa forma, tem que obedecer isso. Naquela época ele obedeceu, ele foi cobrado só a partir do ano seguinte. Então são somente essas duas hipóteses, professor? Somente essas duas hipóteses. Se não estiverem preenchidos esses requisitos, não poderá ser criado o empréstimo compulsório. E último detalhe. No caso de você de criar empréstimo compulsório, no caso de despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, entende-se que tem que estar esgotadas todas as outras fontes de recurso. Aliás, alguns entendem que até para a segunda hipótese, tá? Mas para a primeira, principalmente, que é aquela que não obedece ao princípio da anterioridade, a maioria dos tributaristas entende que você tem que ter esgotado todas as outras fontes de recursos para poder criar esse empréstimo compulsório. Porque, de repente, se o governo tem lá um fundo que não está sendo utilizado, dá para utilizar esse fundo. No caso de calamidade pública é muito comum, a União reserva todo ano uma parte do orçamento, algum valor, para atender calamidades públicas pelo Brasil afora. Se você ainda tem dinheiro naquele fundo, para que você vai criar um empréstimo compulsório se no orçamento já está previsto um valor para atender essas despesas, tá? Então entende-se que para você criar o empréstimo compulsório nessa situação, você tem que demonstrar que já foram esgotadas as outras fontes de recurso. Ou seja, o empréstimo compulsório seria aí o último recurso. Em relação à aplicação dos recursos, a Constituição diz algo que, na verdade, nem precisava dizer, porque é algo que decorre da lógica. Mas ela diz o seguinte: a aplicação dos recursos do empréstimo compulsório fica vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. O que a Constituição quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte: foi criado o empréstimo compulsório, por exemplo, para atender uma guerra, né? O risco de guerra. Foi lá para poder equipar as Forças Armadas, para poder se preparar para a guerra. Esse dinheiro tem que ser aplicado nisso, obviamente. Não pode pegar esse dinheiro, vamos construir uma usina hidrelétrica ou vamos construir moradias populares. Não. Se foram criados, o empréstimo compulsório foi criado para atender a despesa decorrente de guerra, tem que ser utilizado para isso. Se o empréstimo compulsório, lá no caso de 2001, foi feito para angariar dinheiro para construir usinas termoelétricas, o dinheiro tem que ser usado para isso. Não pode ser utilizado para outros fins, por mais nobres que eles sejam, tá? Então foi criado então o empréstimo compulsório para, no caso de 2001, para reunir dinheiro para construir usinas termoelétricas. Aí nesse meio tempo houve uma calamidade pública, tem um monte de gente passando fome. Pode pegar esse dinheiro e usar para atender as despesas da calamidade pública? Não. Se for o caso, vai criar outro empréstimo compulsório para aquilo, se for o caso, né? Mas não pode pegar o dinheiro de uma necessidade e aplicar em outra. E aí o CTN também diz outra obviedade ululante. Ele diz o seguinte: cessada a causa que fundamentou a cobrança,
deve cessar imediatamente a cobrança do empréstimo compulsório. Claro, né? Se o governo criou um empréstimo compulsório porque o Brasil estava na iminência de entrar numa guerra e ele precisava de recursos para preparar as Forças Armadas, assim que cessar o risco, imediatamente o governo tem que deixar de cobrar, além de devolver no prazo que ele havia dito que iria devolver, tá? Então veja que são coisas que, apesar de serem, né, digamos assim, bastante lógicas, decorrerem justamente da vinculação entre a cobrança e a necessidade, está lá na Constituição e no CTN. Primeiro, a aplicação dos recursos está vinculada à necessidade que fundamentou a instituição do empréstimo compulsório. Quer dizer, tem que usar o dinheiro naquilo que foi previsto. E segundo, uma vez cessada a causa que fundamentou a instituição, uma vez que não haja mais aquela necessidade, deve cessar imediatamente a cobrança do empréstimo compulsório. Mesmo que a lei, por exemplo, tivesse previsto que ele seria cobrado por 1 ano. A lei dissesse que ele seria cobrado por 1 ano. Mesmo assim, se no meio desse 1 ano aquela necessidade não se mostrar mais, então no caso da guerra, a guerra acabou, não há mais o risco, por exemplo, o governo imediatamente deve suspender a cobrança dele, além de devolver no prazo que ele havia prometido. Tá certo? Então vamos lá ver agora uma questão de fixação sobre isso. Tá aí na sua tela, leia comigo. Em relação aos empréstimos compulsórios, é correto afirmar que A. é um tributo, pois atende às cláusulas que integram o artigo 3º do Código Tributário Nacional. B. é espécie de confisco, como ocorreu com a retenção dos saldos de depósito à vista, cadernetas de poupança e outros ativos financeiros por ocasião do chamado Plano Collor. C. o conceito de despesa extraordinária, que alude ao artigo 148, inciso 1º da Constituição Federal, pode abranger inclusive aquelas incorridas sem que tenham sido esgotados todos os fundos públicos de contingência. D. se conceitua como um contrato de direito público, com a característica da obrigatoriedade de sua devolução ao final do prazo estipulado na lei de sua criação. E a alternativa é, se subordina em todos os casos ao princípio da anterioridade que o houver instituído. E aí, qual que você acha que é a correta? Mas pense um pouquinho, uma dica. Se você acha que eu respondo muito rápido as questões, para a gente obviamente não perder tempo, para o seu vídeo, né, no momento que terminar a questão, para ele, pense um pouquinho e depois você continua para ver a resposta. É bacana que você tente resolver junto comigo. Mas vamos lá. Qual você acha aí que então é a alternativa correta? Muito bem, alternativa A. Por que a alternativa A é correta? Aliás, né, ela é a mais simples de todas. Ela está dizendo que o empréstimo compulsório, ele é um tributo, pois atende às características do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Eu comentei com você no início desse bloco. Ele é uma prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, não é multa, não constitui sanção de ato ilícito, é instituído em lei, aliás, lei complementar, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então preenche exatamente os requisitos de tributo. Veja que o artigo 3º do CTN em nenhum momento diz que o tributo não é restituível. Não. Ele pode ser restituível no caso dos empréstimos compulsórios. Então a A é correta. Vamos ver as demais porque estão erradas. A alternativa B é espécie de confisco, como ocorreu com a retenção dos saldos de depósito à vista, cadernetas de poupança e outros ativos financeiros por ocasião do chamado Plano Collor? Não. Até porque nós vamos ver mais à frente que a Constituição proíbe a utilização dos impostos, dos tributos com efeito de confisco. No caso do Plano Collor, se é que você pode chamar de confisco de fato, na verdade houve um congelamento, não é caso de tributo isso, porque o tributo não pode ser usado com esse objetivo. Tá? Lá no caso do Plano Collor não foi tributação que foi usado, foi retenção de ativos financeiros, é diferente. De qualquer forma, empréstimo compulsório não é e não pode ser um tributo. Então a B está, um confisco, desculpe, não pode ser utilizado com efeito de confisco. Então a B está errada. Alternativa C. Diz que o conceito de despesa extraordinária, que alude ao artigo 148, inciso 1º da Constituição, pode abranger inclusive aquelas incorridas sem que tenham sido esgotados todos os fundos públicos de contingência? Errado. O artigo 148, inciso 1º, fala justamente daquele caso de despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. E eu comentei com você, nesse caso entende-se que tem que ter esgotado todos os outros recursos. A alternativa D está errada por quê? Diz que o empréstimo compulsório se conceitua como um contrato de direito público, com a característica da obrigatoriedade de sua devolução ao fim do prazo estipulado na lei de sua criação. Comentei com você, alguns poucos tributaristas dizem que são contratos de direito público, mas aí nesse caso a banca deixou claro.
A posição que até eu havia falado para você, não é bem um contrato de direito público, porque no contrato você tem que ter vontade de ambas as partes. E não tem vontade no caso do contribuinte, ele simplesmente tem que pagar. Então a banca, corretamente na minha opinião, assumiu a posição de que ele não é criado por meio de um contrato de direito público, até porque é a lei complementar que coloca a sua exigência. E por fim, a alternativa A está errada porque diz que em todos os casos ele deve se submeter ao princípio da anterioridade. Não. Nós vimos que no caso de empréstimo compulsório para atender despesa de calamidade pública, guerra ou sua iminência, não precisa obedecer ao princípio da anterioridade. É isso aí, até a próxima.